A evolução da ciência nas últimas décadas tem comprovado o papel dos alimentos na manutenção da saúde e na prevenção de doenças. Descobrimos que, além de nutrir nosso corpo, os alimentos também podem ser funcionais, ou seja, trazer outros benefícios para o organismo. Nessa lista, os antioxidantes têm destaque. Eles neutralizam os efeitos nocivos dos radicais livres, causadores do envelhecimento precoce de nossas células. Alimentos antioxidantes. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a nutricionista Juliana Schaefer, ela que é ex-aluna da FMP Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Olá, Fátima, muito obrigada pelo convite. Vamos começar então explicando como são formados os radicais livres no nosso corpo? Vamos. Na verdade, assim, o radical livre ele é um processo natural do nosso organismo, né? Naturalmente, quando a gente consome uma toxina, algum alimento em excesso, alguma coisa que não faça bem, o nosso corpo naturalmente tem a capacidade de pegar esse radical livre, que é uma substância solta, né, no organismo, e jogar essa substância para fora, eliminar essa substância do nosso organismo. Isso é um processo natural, né? Mas tem também os fatores ambientais que podem prejudicar um pouco esse processo, piorar. E que tipo de problema esses radicais livres provocam no nosso corpo? Então, o excesso do radical livre, ele normalmente está associado ao surgimento e proliferação de algumas patologias, de algumas doenças. Né? Como a gente falou, se você se expõe ao radical livre, além do natural do corpo, que já é, né, comum, ainda se expõe ao meio ambiente, a agrotóxico, a poluição, né, e o consumo de alimentos muito processados, muito industrializados, você vai cada vez aumentar mais essa produção. Quando chegar num momento que seu organismo não vai dar conta, né, de cuidar disso, essa célula vai ficar como se fosse uma célula solta no organismo, né, uma célula desemparelhada, que a gente fala, e aí ela vai se agregar numa outra célula para poder se equilibrar. Quando ela se agrega nessa outra célula, ela vai fazer uma mutação nessa outra célula, ela modifica a forma natural daquela célula. Essa modificação, essa mutação, pode ser o princípio de uma célula geradora de alguma doença, entre elas, por exemplo, o câncer, né? Que pode ser uma das doenças ocasionadas por isso. Você já até falou aí na primeira pergunta que normalmente o nosso organismo dá conta dos radicais livres produzidos quando a gente respira e tal, né? Isso. O problema é o excesso. O que provoca esse excesso que é chamado de estresse oxidativo? Então, até voltando um pouquinho, né? O que acontece? Quando o corpo da gente reconhece um excesso de radical livre, nós temos 3 enzimas naturais do nosso organismo que a gente chama de antioxidante natural. Então, tem a glutationa, peroxidase, a dismutase. Então, assim, elas têm essa função de pegar esse excesso de radical livre e eliminar. Quando vem esse excesso, né, que como você colocou, e esse excesso de células fica sobrando no organismo da gente, isso pode provocar alguma patologia, como a gente comentou. E aí, como que a gente faz para tentar evitar isso? Além de procurar ter bons hábitos de vida, hábitos mais saudáveis, a gente também tem que procurar, de repente, colocar na alimentação alimentos que têm esse poder, né, um poder antioxidante. Ou seja, a própria palavra já diz, né, antioxidante, de combater o oxidante, de evitar a oxidação, evitar o radical livre. Eu até gosto, Fátima, de dar um exemplo muito simples no consultório. Por exemplo, às vezes eu falo com o paciente, se você pegar uma barra de ferro e colocar exposta lá de fora no tempo, o que vai acontecer com a barra de ferro? Né? Ela está exposta ao oxigênio, ela está exposta à água, né, ao ambiente, vai chegar um momento que ela vai começar a enferrujar. Aí, às vezes, o paciente entende com mais facilidade, enferrujou a barra. Por quê? Porque está exposta ao oxigênio e ao ambiente. No nosso corpo acontece a mesma coisa, é como se, entre aspas, né, estivesse enferrujando. E isso é um processo natural, faz parte do envelhecimento. Mas quando esse processo ele é acelerado pela condição do meio, isso piora. Então, por exemplo, fumar é uma coisa que vai piorar esse processo, né? Vai fazer com que o corpo produza mais radical livre. Consumo excessivo de bebida alcoólica vai fazer com que produza mais radical livre. A própria exposição que a gente tem, né, da poluição, eu estou andando na rua, aquele excesso de fumaça, de poluição, vai fazer. O fumante não passivo também, de uma certa forma, tá inspirando radical livre. Então, assim, toda essa produção excessiva, o corpo não dá conta, ele tem um limite de saturação, né? Um limite de eliminar essa substância. E passou do limite do corpo, aquilo vai provavelmente, né, se acumular em algum momento e vai poder ocasionar a doença. E aí é que a gente precisa desses soldadinhos aí. Exatamente. Via alimentação, que são os antioxidantes, né? Exatamente.
Uma outra questão que a gente não colocou, Fátima, por exemplo, a gente usa o termo às vezes erro alimentar. Os erros alimentares. O que seriam os erros alimentares? Não consumir uma alimentação balanceada, equilibrada, ou fazer uso de dietas restritivas por longo período. Né? São dietas que muitas vezes são assim, concentradas em gordura ou concentradas em proteína. Então, assim, ela requer um gasto energético maior do organismo. Então, assim, aquele excesso de alimento, né, desequilibrado, que não faz parte de uma alimentação balanceada em termos de nutrientes, né, de proteínas, carboidratos e gorduras. Aquele excesso de alimento também vai provocar uma carga, um estresse no organismo. É como se fosse o estresse mesmo. Quando a gente fala, estou estressado, estou cansado, estou esgotado, é como se a nossa célula ficasse também estressada, esgotada. E aí esse erro alimentar, esse excesso de dieta restritiva, ele pode acabar levando ao surgimento das doenças também, que são as descompensações do organismo. Que muitas das vezes a pessoa faz uma dieta radical e um tempo depois, eu estou com um problema no fígado, né? Tive uma intoxicação no fígado, estou com um problema no pâncreas, um problema renal. Muitas das vezes é pelo excesso de alimentos de forma errônea, de forma descompensada, que foi consumido durante um tempo. E essa formação de radicais livres, que vai ter pela dieta, vai formar doença lá na frente. O sedentarismo e, do outro lado, o excesso de exercício físico também levam a mais produção de radicais livres. Também, né? São os extremos. Né? Se eu não fizer exercício, eu vou ter também a produção do radical livre, porque já é natural. Se eu fizer exercício extenso, em excesso, eu também vou produzir mais radical livre. O exercício ele não deixa de ser um estresse, né? Você está tirando a zona de conforto do organismo e você está propiciando aquele músculo a ter uma atividade física maior, a precisar de mais energia. Então, o exercício ele causa o estresse oxidativo, ele aumenta a produção do radical livre. Aí, como a gente comentou, até um certo momento, meu corpo vai dar conta, mas passando da carga de exercício, ele vai ser necessário ter uma suplementação na dieta. Você falou aí da alimentação de forma errônea, né? Entram aí as frituras, por exemplo, né? Também. Então, a questão das gorduras, né? Tem algumas dietas hoje que são baseadas, né, no consumo de excesso de gorduras, né, para que o corpo não utilize, por exemplo, o carboidrato como uma via metabólica, mas utilize sim a gordura para transformar em energia. E aí essas dietas são à base de muita gordura, fritura, desde o café da manhã até a última refeição do dia. E esse excesso de gordura pode fazer com que produza mais radical livre ou até que cause uma toxicidade do fígado, né, que de uma certa forma também vai trazer um problema de saúde. A forma de preparo também afeta, né? Por exemplo, o uso de recipientes plásticos no micro-ondas, quando não são próprios, né, também vai levar à ingestão de toxinas, né? Com certeza. Quanto mais toxina a gente ingere, mais radical livre vai produzir. Hoje a gente tem no mercado recipientes próprios, né, que podem ir tanto ao micro-ondas, quanto podem ser utilizados para conservar o alimento na geladeira. Se a gente utiliza um desses recipientes que não são próprios para isso, que não são livres de substâncias tóxicas, o que vai acontecer? Quanto mais tempo o alimento estiver em contato, né, com aquele recipiente, seja na geladeira ou até no micro-ondas, ele vai liberar aquela substância tóxica no alimento. E quando a gente ingerir o alimento, a gente ingere a substância tóxica. Né? Então, assim, a gente tem que, quando for comprar algum tipo de utensílio, observar sempre se ele é livre de BPA. BPA, né, é uma substância que é tóxica, que causa esse mal-estar, que pode aumentar o nível de radicais livres. Então, assim, sempre procurar comprar os recipientes adequados, tanto para usar na geladeira quanto para usar no micro-ondas. Excesso de açúcar também provoca? Também porque leva para o extremo, né? O excesso de açúcar provoca também, né, às vezes, oxidação. Então, assim, leva à obesidade, leva ao processo inflamatório. Isso também vai aumentar a produção de radicais livres. E também caminha aí para o envelhecimento precoce de nossas células, né? Exatamente. Você falou aí dos agrotóxicos, né? Nessa lista também entram corantes, acidulantes, todas essas substâncias que são vistas como estranhas pelo organismo, né? Exato. Então, o que acontece? O agrotóxico, o conservante e o corante não são substâncias naturais para o nosso corpo. Então, quando a gente consome esses alimentos, principalmente em excesso, o corpo reconhece como ruim e aí, até como uma defesa, ele tenta eliminar para ele é uma toxina, né? Ele tenta eliminar esse excesso. E quando ele não consegue eliminar, esse excesso vai provocar o estresse oxidativo que a gente diz, né? Então, assim, vai trazer o malefício de qualquer forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na moderação desse tipo de alimento. Que tipo de alimento é esse? Um alimento muito empacotado, muito processado, ultraprocessado, industrializado.
Porque para ele durar um tempo no pacotinho, ele tem que ter levado algum tipo de conservante, né? E aquele conservante em excesso é que pode fazer malefício para a saúde. Como acontece no caso do agrotóxico. O agrotóxico, a gente tem que dar preferência, né, se possível, a consumir o máximo de produtos que sejam orgânicos, né? O que é o produto orgânico? Ele é produzido sem adição de aditivo químico, sem agrotóxico. Então, eu garanto que eu não vou estar consumindo. Os que são produzidos com agrotóxico, eu preciso higienizar muito bem, lavar muito bem em água corrente, botar de molho numa solução de hipoclorito para eu ter certeza que eu vou eliminar pelo menos parte desse agrotóxico. Né? Parte a gente acaba ingerindo, mas é o que a gente falou, o corpo até um certo limite, ele tolera muito bem e consegue eliminar. O problema são os níveis elevados, né? Uhum. E como que os antioxidantes atuam nesse combate aos radicais livres? Então, os que a gente ingere, os alimentos. Então, os antioxidantes, quando a gente ingere, o que acontece? Qualquer excesso de radical livre que esteja, digamos assim, solto no corpo, o antioxidante se liga nesse radical e consegue eliminar ele do organismo. Né? Como a gente comentou no início, ele é uma célula, uma molécula que está solta, um elétron que está solto, ele precisa se ligar a alguma coisa. Quando a gente consome o antioxidante consegue abraçar essa célula, né, esse radical, e consegue eliminar do organismo. E com isso, ao fazer essa conexão, ele evita que o radical livre provoque um dano numa célula sadia nossa, né? Exatamente. A ideia do antioxidante, né, como a gente falou o nome, antioxidante, é evitar a oxidação da célula. Né, o radical livre se liga no antioxidante, ele elimina esse radical livre justamente para ele não ficar solto no organismo com chance de danificar ou até assim, de piorar um processo que já tem até iniciado, Fátima. Por exemplo, se a gente tem um processo inicial cancerígeno, né? As células são mutantes, as células cancerígenas já estão com uma formação diferenciada. Então, assim, se eu tenho muito radical livre no organismo e já estou com um processo canceroso iniciando, aquilo ali é um foco perfeito para que o radical livre se agregue. Então ele vai se ligando, aquele foco vai aumentando e aí às vezes um câncer que poderia se desenvolver de forma mais lenta vai se reproduzir de forma muito mais acelerada por esse excesso de radical livre no organismo. Uhum. Por combaterem os radicais livres, os antioxidantes evitam o envelhecimento precoce das células, né? Não é à toa que a maior parte dos produtos cosméticos, né, hoje contém antioxidantes na fórmula, né? Assim, envelhecer é um processo natural, né? Nós sabemos que todos vamos envelhecer. Então, essa produção do radical livre já é natural para o processo de envelhecimento. Mas quando a gente consegue manter um equilíbrio do nosso metabolismo, né? Do nosso organismo interno, consegue não ter essa produção excessiva de radical, mantendo uma dieta equilibrada, balanceada, a gente consegue retardar esse processo. Acontecer, ele vai acontecer, né? Por ser natural. Mas a gente pode retardar esse processo. Tanto que todos, né, como você comentou, todos os cosméticos hoje, você pode olhar na composição, né, dos cosméticos, eles são a base dos alimentos que têm maior poder antioxidante. Então, né, vira e mexe, sai uma pesquisa científica nova, um estudo novo, de um alimento, por exemplo, que tem um poder antioxidante muito bom, e aí eles criam, né, desenvolvem a linha cosmética de sabonete, shampoo, de creme, anti-rugas, né, todos voltados para esse retardo do envelhecimento. Para ver como que o alimento, né, tem um poder significativo para isso, né? Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre alimentos antioxidantes. O Em Questão volta em instantes, até já! O Em Questão está de volta falando sobre alimentos antioxidantes. Nossa convidada é a nutricionista Juliana Schaefer. Juliana, os alimentos antioxidantes, eles também são aliados do nosso sistema de defesa, né, de uma forma geral. Sim, porque grande parte dos alimentos que são considerados antioxidantes, entre eles a gente tem as vitaminas que aumentam o sistema de defesa do organismo, né, como por exemplo, vitamina A, vitamina E. Então, como os próprios alimentos têm esse efeito de melhorar o sistema imune, né, quanto a gente consome mais antioxidante, de uma certa forma a gente está melhorando a defesa do nosso organismo, né? Uhum. Quais são os alimentos que mais contêm antioxidantes? Tem uma lista imensa, Fátima. A gente pode até falar um pouco de cada. Na verdade, assim, saiu uma pesquisa americana recentemente falando assim de 2 alimentos que são considerados, pelo menos a nível de Brasil, né, com poder altíssimo de antioxidante. Um deles é o cacau
que eu achei muito interessante, né? Muitas pessoas às vezes falam, então quer dizer que eu posso comer o chocolate à vontade? Não. Cacau é uma coisa, chocolate é outra, né? Chocolate é o leite, chocolate... E o chocolate é feito com a semente, né? Exatamente. O cacau é a fruta, é a polpa, né? Exatamente. Então, assim, o benefício, o antioxidante, ele está presente no cacau. Aonde que eu vou encontrar cacau para colocar na minha dieta? O cacau, ele está presente no chocolate amargo, né? Tem um teor maior no meio amargo e nos chocolates que são de 50% acima de cacau. Esse tipo de chocolate, eu tenho um teor bom de cacau. Então, nesse alimento eu vou ter um benefício antioxidante. Até algumas pessoas perguntam muito, né, na clínica, eu posso consumir chocolate todos os dias? Se for um chocolate mais que 50% ou amargo, eu vou ter esse benefício antioxidante do cacau. E o outro alimento muito citado nessa pesquisa foi o açaí brasileiro. Fizeram uma pesquisa com açaí, o açaí também é um alimento extremamente antioxidante. Então, que poderia, né, entrar nessa lista. Só que, além desses dois, né, que ficaram como ranking, né, dos alimentos antioxidantes, a gente tem uma série de alimentos. A gente tem o tomate, a gente tem os chás, né, o chá verde é um alimento que é super antioxidante, o suco de uva, né, que tem a presença do flavonoide, tem a cenoura, tem uma série de alimentos que geralmente a gente divide, classifica mais ou menos de acordo com a substância que eles têm e pelas cores que ele tem, né? Então, assim, mas tem uma série de alimentos. A gente vai falar dessas cores daqui a pouquinho. Exatamente. Agora, nem todo antioxidante é igual. Eles têm papéis diferentes, né? Exato. Por isso mesmo que quando a gente, né, recomenda, por exemplo, chá verde faz bem à saúde. Aí a pessoa, às vezes, pergunta, então eu posso tomar chá verde de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro? Não. Porque o chá verde, ele tem um tipo de antioxidante, né, que é a catequina, então aquele antioxidante vai ter um efeito. Só que tem outros alimentos antioxidantes com outros efeitos no corpo, que não só o efeito de combater o radical livre, né? Um ajuda no combate, no controle, por exemplo, da hipertensão arterial, um ajuda a evitar a diabetes, um ajuda a evitar a própria carcinogênese, que é o processo do câncer. Então, a gente precisa variar o tipo de antioxidante que a gente consome. Por isso, uma alimentação variada é essencial, né? Exatamente. Bem colorida, né? Variada, e que a gente consuma um mínimo de nutrientes que seja, assim, considerado interessante para ter um efeito antioxidante, né? Até no Brasil, a gente tem, nas pesquisas, Fátima, assim, infelizmente, né, o consumo de alimentos antioxidantes naturais através de frutas, verduras e legumes no Brasil é muito abaixo da recomendação. Aí quando a gente fala muito abaixo, né, vamos falar só de verdura e legume, por exemplo. A gente pergunta às pessoas, você pelo menos no almoço, no jantar, que são grandes refeições, você costuma consumir uma quantidade significativa de verdura e legume, né? A grande maioria das pessoas não consome. Um pedacinho de alface, um pedacinho de tomate, um pedacinho de brócolis, então assim... Isso quando come isso, né? Quando come, exatamente. Tem muita gente que come no almoço, mas não come no jantar. Então assim, não atinge a recomendação diária de consumo de antioxidantes do alimento, né? Que deveria de aumentar. Fruta é outra questão, né? A fruta a gente tem uma recomendação mínima de no mínimo 3 porções ao dia. Né, sendo que pode ser 4, 5, 6, né, depende da faixa etária, das necessidades, mas no mínimo 3. E nem todas as pessoas atingem essa recomendação que é mínima, né? 3 frutas ao dia. 3 frutas ao dia de cores diferentes, você está fazendo uma proteção antioxidante para o seu organismo. Vamos falar então desses antioxidantes pelas cores, né? Vamos. Quais são? Vamos falar aí. Começa então, com que cor? Vamos falar do laranja, o beta-caroteno. O beta-caroteno está presente na cenoura, está presente tudo que é amarelo alaranjado, né? Na abóbora, na cenoura. Então, assim, o beta-caroteno, ele tem uma função muito importante no organismo da gente. Até agora no verão, as pessoas perguntam muito, né? Eu queria ter um bronzeado mais bonito, né? Que tem a ver com a parte de produção de colágeno na pele, enfim. Seria muito interessante nessa época de verão, para quem quer ter um bronzeado mais bonito, não deixar de consumir o beta-caroteno. Mas o beta-caroteno, ele deveria de fazer parte da dieta diariamente, não necessariamente com o mesmo alimento. Então, por exemplo, eu não precisaria comer cenoura todos os dias. Eu posso comer um pedaço de cenoura num dia, um pedaço de abóbora no outro, um suco de laranja, o mamão, que também é né, outro do grupo de beta-caroteno. Se eu pegar um desses alimentos e variar e todo dia comer pelo menos um pedacinho que fosse, eu já estou atingindo essa recomendação mínima. Né? E ele é uma das substâncias que a gente chama de substância antioxidante. E também, Fátima, tem a classificação de substância funcional. A gente fala que alimento funcional ou alimento nutracêutico é o alimento o quê? Que é rico em antioxidante. Então, o beta-caroteno é uma das substâncias funcionais que a gente né, fala do alimento para poder prevenir uma série de doenças. A próxima cor. Vamos falar dos verdes. Tem os crucíferos, por exemplo, que a gente encontra no repolho,
no brócolis, na couve. Então, assim, eles têm a substância que a gente chama de sulfarofanos, que são substâncias também que têm esse efeito. Muito interessante que os verdes, né, principalmente do brócolis, o sulfarofano, ele tem muita pesquisa científica de comprovação de prevenção de determinados tipos de câncer. Então, assim, deveria de fazer parte com frequência da nossa dieta. Então, quando as pessoas perguntam, mas quantas vezes eu deveria de comer? O verdinho, pelo menos todo dia, uma vez, né? No mínimo. Mas se pudesse ser 2 vezes ao dia, todo dia, uma quantidade, né, do sulfarofano, a gente já traria mais ou menos esse benefício, né? Também do poder antioxidante. E você falou do verde, do laranja... Isso, os vermelhos. Tem os vermelhos, cranberry, tem até várias frutas hoje em dia, né? O morango, tem um monte de fruta que a gente fala que tem vários benefícios, justamente porque também tem uma substância, né? Tem as antocianinas, que são substâncias que a gente diz que também tem o fator antioxidante. Algumas frutas vermelhas são nacionais, outras são importadas. Ambas vão trazer benefício para a saúde, né? Hoje eu vou falar muito, por exemplo, do goodberry, né, que são frutas que têm até efeito na prevenção de determinadas doenças, redução do risco de infecção urinária. São frutas mais difíceis da gente conseguir, às vezes, para o consumo in natura, né, até porque não são daqui, tem que ser importada, geralmente vem desidratada. Mas é interessante citar que o fato de ser importada e vir desidratada concentra o teor de antioxidante que aquela fruta tem. Então, podendo adicionar na alimentação, por exemplo, um punhado de goodberry, que a pessoa coloque num suco, ou que ela coloque sobre a salada ou no alimento, já vai ajudar. O morango também tem esse benefício, mas o morango a gente deve tomar um pouco de cuidado, né? Porque o morango é uma das frutas ricas na questão do agrotóxico. Então, assim, tem que ser muito bem higienizado, muito bem lavado, para não ter esse risco, né? O licopeno, que está presente no tomate, também vermelho, né? O tomate também é considerado uma fruta. Ele tem muito estudo evidenciando que ele ajuda na prevenção de câncer, em especial câncer de próstata. Então, também é uma coisa que poderia estar mais frequente, né, na dieta. Quando a gente fala do vermelho, a gente lembra logo do roxo, né? Aí no roxo vem, por exemplo, a uva, o mirtilo, né? E outras frutas que têm essa cor azul, arroxeada. Eles têm substâncias que a gente também considera super antioxidantes, né, que vão ajudar a combater o radical livre. Um cuidado grande que tem que ter com esse tipo de substância, que são até o antioxidante presente, que a pessoa, por exemplo, vinho tinto faz bem para a saúde. O vinho tinto é feito à base da uva escura, né? Então, assim, pode consumir? Pode, se não tiver uma patologia que lhe impeça de consumir a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica aumenta a produção de radical livre, né? Ainda mais se for consumida de forma exagerada. O ideal, então, seria o suco, né? O suco, ou a fruta de preferência mesmo. O suco integral ou a fruta. É diferente quando a gente come um alimento, Fátima, que o nosso corpo ele tem uma capacidade incrível de saber absorver do alimento o que a gente precisa naquele momento. Ele sabe o que está descompensado. Então, quando você come a fruta, o alimento em si, in natura, ele vai saber usar o que ele precisa e o que não precisa, ele vai eliminar. Quando você já come um processado, como, por exemplo, um vinho, ele tem um teor alcoólico ali. Então, aquele álcool pode trazer o benefício, mas pode trazer o malefício. Então, muito cuidado as pessoas que têm problema cardíaco, problema de doença, de hipertensão arterial, com esse tipo de alimento, né? Como se fosse, como por exemplo, o vinho. Já o suco é mais tranquilo, a fruta é mais tranquilo, dá para comer com mais tranquilidade, né? Que aí não vai ter esse efeito. E eles são ricos nos flavonoides, que são as substâncias antioxidantes que estão neles. As vitaminas fazem parte dessa lista, né? Também. Você falou da vitamina A, falou da vitamina E também, tem a vitamina C, né? Todas elas são antioxidantes. Todas elas são antioxidantes, elas aumentam a produção, né, das células de defesa do organismo, do sistema imunológico, e elas devem fazer parte da rotina dietética para quê? Para combater o radical livre. E o que acontece? A vitamina, geralmente quando a vitamina ela a gente fala vitamina A, vitamina E, elas são lipossolúveis, elas precisam de um teor de gordura para serem absorvidas e ter essa função antioxidante no corpo. Então, até a combinação dos alimentos, Fátima, é importante. Então, muitas das vezes a pessoa vai consumir, por exemplo, um alimento, uma verdura, um legume que ele tenha um poder antioxidante. Muitas das vezes é interessante você colocar, por exemplo, um pouquinho do azeite extra virgem, né, que é fonte de vitamina E, de ômega 3, para ajudar na absorção do antioxidante daquele verdinho, porque ele precisa de um meio de gordura para ser absorvido. Já a vitamina C, por exemplo, ela é uma outra classificação de vitamina. A gente fala que é vitamina hidrossolúvel, ela é solúvel em água.
Então, assim, da mesma forma que você absorve a vitamina, você também elimina ela com muita facilidade. E ela também não deve ser consumida em excesso, né? Porque não deixa de ser uma substância que vai ter um efeito químico no corpo da gente. Então, quando a gente fala de suplementação, por exemplo, da vitamina C, tem que ter um determinado cuidado. Às vezes, os suplementos que vendem, né, prontos para consumo, eles têm um teor altíssimo de vitamina. E muitas das vezes o seu corpo não vai nem utilizar aquela quantidade toda. Então, vindo do alimento, é sempre a primeira opção. Não que o suplemento não seja necessário, mas tem condições específicas para o uso do suplemento, no caso das vitaminas. Vitamina C, vitamina A, vitamina E. Né, tem os compostos que vendem, né, de todas as vitaminas, que até já chama, né, vitaminas antioxidantes. A gente vê muito à venda no mercado. Elas podem ser consumidas, mas dentro de uma recomendação, né, adequada. Normalmente não é preciso e nem é bom que se faça essa reposição com os remédios, né? Na verdade, o ideal é pelo alimento, né? A primeira via é o alimento, é o mais natural, né? Porque o corpo vai saber utilizar, absorver o que ele precisa e o que ele não precisa. Num segundo momento, se houver necessidade, diante de uma patologia ou diante de alguma situação que seja necessário, aí sim o suplemento pode ser benéfico. Mas tem que se ter cuidado e muita restrição antes de utilizar sem indicação, né? Uhum. O alimento, ele vem na composição perfeita, né? Ele já traz o que precisa para o organismo absorver, né? Exatamente. Ele já vem, o corpo sabe reconhecer e sabe absorver o alimento. Às vezes a cápsula para ele pode ser estranha, depende de como está na forma da cápsula, depende de como é que está aquele organismo também. E às vezes a substância está isolada ali, né? Exatamente. E muita gente, Fátima, às vezes pensa assim, vou tomar uma vitamina porque eu não estou me alimentando bem. Quando ela toma uma vitamina pensando que ela não está se alimentando bem, a vitamina não vai ser uma coisa a mais para suplementar. A vitamina vai substituir um alimento que não está sendo consumido. Então não vai ter o efeito que aquela pessoa gostaria que tivesse. Então é importante pensar que toda vez que eu entro com um suplemento, ele deve entrar, como o nome já diz, suplementar a dieta, não para substituir a dieta. Então, num primeiro momento, tem que ter o alimento. É do alimento que o meu corpo vai saber sozinho o que ele tem que fazer, o que está precisando em maior ou menor quantidade, né? Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre alimentos antioxidantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre alimentos antioxidantes. Nossa convidada é a nutricionista Juliana Schaefer. Juliana, por que os atletas de alto nível precisam de mais antioxidantes? Então, o exercício físico, na verdade, Fátima, ele é um causador do aumento do estresse oxidativo, desse estresse dentro do organismo da gente. Não deixa de ser um desgaste. Então, quanto mais atividade eu faço, mais eu gasto energia, mais eu preciso consumir energia, então eu acabo estando num momento de estresse dentro do organismo. Normalmente, uma dieta normal, né, vamos supor, uma dieta básica, na média de 2.000 calorias, não vai ser, por exemplo, suficiente para um atleta de alta performance. Ele vai precisar de muito mais, porque o gasto dele é muito maior. Então, eles são pessoas que são mais suscetíveis a ter excesso de produção de radical. E esse excesso de produção de radical vai acontecer o quê? Vai acabar dando uma lesão ou outra, que a gente às vezes escuta, né? A pessoa corre muito, teve uma lesão, joga muito futebol, teve uma lesão. Nada mais essas lesões do que o resultado do excesso da formação de radicais livres no organismo também. Então eles têm que ter um cuidado muito maior na dieta, tem que ter um balanço equilibrado da dieta muito maior e, na maioria das vezes, o atleta mesmo, ele tem que ter a suplementação associada à dieta. Porque o que acontece? Ele só com o alimento não vai dar conta de combater todo esse excesso de radical que a atividade física proporciona. Então, no caso do atleta, quase sempre é indicada a suplementação. A gente estava falando no outro bloco, né, dos casos em que é preciso suplementação, o atleta de alto nível. É um caso que precisa da suplementação. Muitas das vezes a patologia no momento de tratamento, algum tipo de câncer, por exemplo, se a pessoa está no processo de tratamento do câncer, e ela tem uma baixa da imunidade, e ela chega num processo, por exemplo, de quimioterapia ou de radioterapia, em que ela não esteja conseguindo, né, consumir o alimento em natura, né, em quantidade maior, nesse caso também a suplementação costuma ser necessária, mas com muita moderação. É o que a gente falou, todo o excesso vai fazer mal para o organismo.
Então, mesmo que eu consuma, né, o antioxidante numa cápsula, se eu consumir demais, ao invés dele combater o radical livre, ele pode ter o efeito reverso, ele pode aumentar a produção de radical livre. Por isso que a gente pede muita cautela na hora de usar a suplementação. Se não for um caso específico, procurar um profissional e ter certeza da necessidade e da quantidade que ele vai usar desse tipo de suplemento antioxidante. Porque o excesso realmente vai fazer o efeito contrário, né? Exatamente, vai fazer o efeito contrário. A gente estava conversando aqui no intervalo e você falou, por exemplo, do excesso da vitamina A, que é tóxico, né? Exatamente. A vitamina A, se a gente consome em quantidades muito excessivas, ela é tóxica ao organismo. Vai provocar a formação de radical livre e também algumas patologias associadas ao excesso dessa substância, né? Então tem que ter um cuidado. É como a gente falou, eu não posso... por exemplo, eu vou comer cenoura porque cenoura tem beta-caroteno. Então eu vou comer cenoura o dia inteiro, todo dia, em quantidades excessivas. Esse excesso vai ser maléfico para a minha saúde. Eu tenho que saber equilibrar. Eu preciso consumir o beta-caroteno, eu vou variar entre a cenoura, vou variar entre o mamão, vou variar entre a abóbora, entre o suco de laranja. Então, assim, eu vou consumir um pouco de cada alimento. É sempre importante a gente focar no equilíbrio. A alimentação, quanto mais colorida, o nutricionista adora falar isso, né? A alimentação tem que ser colorida. Quanto mais colorido o prato e mais balanceado, você vai estar consumindo um pouco de cada antioxidante. Lembrando que cada antioxidante tem um efeito diferenciado no nosso organismo. Então, se eu boto um verdinho, um laranja, um vermelho, um amarelo, eu já estou absorvendo o efeito de cada tipo de nutriente, de funcional que está ali, e de forma que seja equilibrada, pelo menos 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar, ao longo do dia a fruta, o quanto mais natural possível. Então, assim, esse alimento natural que eu estou consumindo, ele vai me ajudar, né, a combater o radical livre de algum excesso ou de algum alimento industrializado que eu consuma. Então, hoje, né, na rotina da gente, entra o industrializado por N motivos. A gente pode até, de uma forma controlada, estar consumindo, mas também com a dieta natural, porque com a dieta, o alimento natural vai ajudar a combater aquele radical livre do alimento processado, né, para manter justamente o equilíbrio do nosso organismo, né? A forma de preparo afeta essa disponibilidade do antioxidante no nosso organismo, né? Afeta. Tem alimentos que precisam ser cozidos, melhoram essa disponibilidade, e tem outros que não. Como é que é isso? Então, exato. Por exemplo, se a gente vai falar dos verdes, né? Um brócolis, por exemplo, né? Que é super rico em antioxidante. Quanto mais cozido for o brócolis, menor teor de antioxidante ele vai ter. O antioxidante, né, o radical livre, ele precisa do oxigênio. Então, quanto mais contato com o oxigênio, ele vai perdendo a sua propriedade. Então, o brócolis, se eu puder fazer ele o mais cozido, que a gente fala a vapor, melhor. Quanto mais tempo ele tiver, quanto menos tempo ele tiver exposição, melhor. Quando a gente cozinha na panela, com água, ele já perde também um pouco de nutriente. Às vezes o ideal é eu colocar o brócolis, por exemplo, rapidamente no forno, ou mesmo, né, o a vapor, que a gente não usa água, e aí a concentração do nutriente está no alimento. Essa é a melhor forma de preparo. É claro que um dia que você consumir um brócolis refogado, você não vai estar deixando de consumir um alimento saudável, mas quanto menos, nesse caso, for cozido, melhor. Já o vermelho, por exemplo, do licopeno, que está presente no tomate, por exemplo... É o contrário, É o contrário, exatamente. Se eu como tomate cru, eu tenho um teor de licopeno. Se eu cozinho o tomate e faço um molho caseiro, por exemplo, o meu teor de antioxidante do molho é muito maior do que se eu consumisse ele cru. Aí, nesse caso, é mais interessante eu fazer o molho de tomate em casa, né, enriquecer ele também para ter uma absorção melhor. A gente pode, por exemplo, colocar na hora de fazer o preparo, né, do tomate, do molho de tomate em casa, adicionar o azeite extra virgem, que tem substância ômega 3, que é uma substância anti-inflamatória, que também combate radical livre, né? Todo o processo anti-inflamatório ajuda nesse combate. E aí o ômega 3 vai ter esse efeito de combater, então você se preparar o seu molho de tomate em casa, com azeite, aí você pode até colocar um manjericão, né? Você faz um molho saboroso, gostoso, usa em casa, você já vai estar consumindo um alimento muito mais rico em antioxidante do que se comer o tomate cru. Então, até a forma de preparo tem que ser olhada com cuidado, né? A questão do suco verde também, muitas pessoas perguntam, o suco verde é um suco detox. O detox, ele tem o efeito de combater radical livre, né? Tem um efeito antioxidante. Aí algumas pessoas pensam, então, como o suco verde faz bem, eu vou tomar suco verde no café, no almoço, no lanche, no jantar. Aí o excesso vai fazer o quê? O efeito oposto. Quanto mais eu consumir, eu posso, ao invés de estar reduzindo, estar aumentando essa produção de radical livre. Então tem que ser com moderação,
Pode todo dia? Pode, mas de preferência varia. Eu vou fazer hoje o suco verde com laranja, amanhã eu vou fazer com limão, no outro dia eu faço com maçã, no outro dia eu faço com abacaxi. Eu vou variar a fruta que eu vou utilizar e eu posso variar o verdinho que eu vou colocar também. Posso colocar o verde do brócolis, posso colocar a couve, posso colocar o agrião, posso variar a fonte de verde que eu vou estar utilizando. Né, o gengibre também tem esse poder anti-inflamatório, então nesse meu suco pode entrar o gengibre moderadamente também, sem os exageros. O exagero, os extremos, né, Fátima, sempre vão fazer mal. Quando a gente fala de nutrição, a palavra-chave é sempre equilíbrio, nem de menos, nem de mais. O de menos vai fazer falta e o de mais vai fazer mal. Então tem que prezar pelo equilíbrio sempre. E os chás? No caso dos chás, o chá mais antioxidante que hoje tem inúmeras pesquisas científicas é o chá verde, né, que vem da planta chamada Camellia sinensis. O chá verde tem um efeito maravilhoso antioxidante. Então, muitos estudos mostram que ele tem uma ação muito interessante na prevenção de diversos tipos de câncer, né? Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, enfim, uma série de tipos de câncer. Qual o cuidado que a gente tem que ter também? Apesar de ter esse efeito antioxidante, o chá, ele é químico, ele tem outras funções no organismo. Então, por exemplo, algumas pessoas têm problema de hipertensão arterial, né, a pressão elevada. Nem toda pessoa que tem hipertensão arterial se adapta bem ao chá verde. Muitas das vezes, ao invés de ele ter o efeito hipotensor, que é de baixar a pressão arterial, que é o efeito normal dele, ele pode ter o efeito oposto, ele pode aumentar a pressão arterial. Então, a pessoa vai consumir o chá verde achando que vai ter o efeito de combater radical livre e às vezes está aumentando a pressão arterial. Aí já está prejudicando o organismo. Então também tem que ter uma cautela para o consumo do chá, porque o chá tem um efeito positivo, mas o excesso dele pode ter efeito negativo. Pesquisas recentes também mostram que muitas pessoas com essa onda de dietas para emagrecer, de produtos para emagrecer, passaram a consumir assim 2 litros de chá verde ao dia. E aí lá na frente eles foram, né, pesquisar o número de pessoas que estavam usando e viram problemas relacionados à hepatotoxicidade, ou seja, né, uma toxicidade no fígado por conta do excesso das catequinas presentes no chá verde, que ao invés de trazer o benefício, pelo excesso trouxe o malefício e causou uma intoxicação no organismo. No caso dos chás também, a variação é a melhor coisa, melhor né? coisa, de preferência. Um dia tomou um tipo, no outro dia toma outro. Exatamente. Você pode até ter uma frequência, mas assim, sem exagero de quantidade. Uma coisa interessante, quando a gente fala do alimento, Fátima, por exemplo, eu preparei o chá de manhã cedo. Aí, vamos supor, preparei às 8, vou tomar ele morno às 8h30. A quantidade de antioxidante que ele tem, naquele momento, vai ser imensa. Eu acabei de preparar, fiz a infusão, o chá está quente, a quantidade de antioxidante ele vai ser alta. Se eu guardar esse chá na geladeira e for tomar ele às 9 horas da noite do mesmo dia, lá à noite o teor de antioxidante dele já reduziu drasticamente, porque ele está em contato com o oxigênio. É como a gente dá um exemplo simples, por exemplo, do alimento. Você pega uma maçã, se você cortar a maçã na metade, comer uma metade e deixar a outra guardada, o que acontece com ela? Ela escurece. O que aconteceu nesse pedaço que escureceu? Ela teve contato com o oxigênio e ela oxidou. Então, assim, é isso que acontece também com os alimentos. Quanto mais oxida, ele vai perdendo o nutriente dele. Então, assim, cortou a maçã, ou come ela toda na hora, ou então na hora que for comer tem que tirar aquele pedaço, consumir o restante, né, conservar bem. É o caso do chá. Quer o efeito antioxidante dele? Consuma de imediato, o mais breve possível. Quanto mais partido e cortado o alimento, mais ele vai tendo contato e vai perdendo o poder antioxidante dele. Então, o ideal fez o alimento, consome na hora. Né, de preferência. Quanto mais fresquinho, melhor. Né? Melhor. E o alimento que a gente congela, a gente prepara e congela, também vai perdendo? Perde também. Claro que quando você consumir, ele não vai deixar de ter nutriente, mas o teor de nutriente desse que já foi congelado, preparado ou aquecido, já passou por algum processo e foi congelado, ele vai ter um teor de antioxidante muito menor do que se eu pegar um alimento fresco para consumir. Então, o alimento fresco vai ter um poder muito maior. Quais são as suas dicas, então, para as pessoas terem uma alimentação equilibrada, rica em antioxidantes, né, para ter uma saúde melhor? Então, variar, aumentar o consumo de verduras e legumes, e especialmente nas grandes refeições, o almoço e jantar. O prato tem que ser colorido, então a gente procurar ter pelo menos 2 ou 3 cores diferentes no prato. Coloca lá um verde, coloca um laranja, um amarelo, um vermelho. Então fazer o prato colorido, tanto faz, né, nas 2 grandes refeições. Inserir pelo menos 2 a 3 tipos de frutas diferentes por dia. Experimentar frutas diferentes, né, procurar essas que têm um bom poder antioxidante, como o açaí, por exemplo, colocar no cardápio com mais frequência.
Outros alimentos, como a gente falou do suco de uva, o cacau, eles podem fazer parte da dieta porque tem o poder antioxidante, mas também com moderação. Cuidado com o tipo de chocolate que você escolhe, né? E aumentar o consumo de frutas. Do cacau mesmo, da polpa, também é bom. Também é bom, sendo do cacau, né? Da polpa de cacau, que é onde está o antioxidante. E aumentar o consumo de frutas, pelo menos umas 3 frutas ao dia. As frutas são grandes fontes de antioxidantes, né? Quanto mais colorida a fruta, maior teor de antioxidante ela tem. Então, procurar consumir no mínimo 3 porções de frutas diferentes por dia. Não ficar sempre com a mesma fruta, né? Comer frutas diferenciadas também. Essa variação vai garantir a variedade de antioxidantes que a gente precisa e também evita o excesso, né? Exatamente. Quando você come no alimento, porque assim, o nosso próprio corpo, a gente não consegue consumir um limite maior de alimento. A gente consome o que é necessário. Então, a gente consumindo no alimento, a gente vai absorver o antioxidante necessário. Que a gente falou que é diferente da suplementação, que são casos especiais, né? Ok, tá. Infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Juliana. Eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.